E como que é pra você, no palco, essa energia que você sente quando você tá ali? A sua energia, essa energia do Chico, do público, a energia da mensagem. Como que isso é pra você? Digamos, antes, durante a peça e depois. Eu chego 1h30 antes no teatro. Só entra no meu camarim o Márcio Botti, normalmente, ou a minha administradora, a Alessandra Meireles. E fica comigo até a hora de começar a peça, normalmente, o Marcinho. As conversas não são conversas fúteis, não é assunto que gira sobre um assunto que seja fora daquilo. 10 minutos antes do espetáculo, o Marcinho, que é o Márcio Botti, eles estão assistindo junto com o meu produtor de São Paulo, Jorge Correia. E ele vai em direção à cabine de luz, eu vou em direção ao lado esquerdo da plateia. E aí, então, 10 minutos antes, eu estou ali sentado. Faço yoga durante 10, 15 minutos, respiração, me inspiro, faço. Já venho fazendo desde a hora que eu cheguei, mas ali eu intensifico. E eu acho que assim, a última coisa que eu digo antes de entrar em cena, eu penso em todos os grandes atores brasileiros que retornaram ao plano espiritual. Eu falo, não por mim, por ele, me acompanhe. Não por minha causa, por ele. Impregna meu corpo de carisma para tocar a plateia. Eu acho que a plateia fica tocada sim. Fica. Porque ela tem ali um ator que está 2 horas concentrado para fazer aquilo e mais 1h10 no palco, que não perde a concentração por 1 segundo sequer. Eu diria para você que ele já assistiu o espetáculo 2 vezes, então deve ter um bom campo vibratório ali. E não preciso dizer para vocês, que vocês têm experiência, que um campo vibratório de 500 pessoas na plateia vibrando no mesmo diapasão, você consegue imaginar, por exemplo, quem abre a porta do teatro para que o público possa retornar às suas casas sou eu. Eu saio pelo meio da plateia e abro a porta. Eu, Renato Prieto, porque tem um momento de virada que eu posso trocar de roupa para agradecer o final do espetáculo, porque eu não quero que ele seja arroz de festa. Espetáculo. Eu saio pelo meio da plateia em direção à porta e abro para o público vir. Você consegue imaginar o que é que você ouvir 300 vezes ou 400 no mesmo dia? Que Deus te abençoe. Como você é bonito, você é mais bonito pessoalmente. Poxa, como você é bom caráter, que os meus amigos te protejam, que minha mãe te ilumine, que leve meu abraço. Só coisa boa durante... Você consegue imaginar que impacto isso causa num corpo franzino como o meu, que eu falo no sentido espiritual, durante 1 hora, 2 horas, alguém dizendo que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te ampare, adoro você, eu te amo muito, tudo que você faz eu assisto, não perco nada do que você faz. Ai, que espetáculo bonito, você parece o Chico Xavier em cena, Deus há de te abençoar, Você consegue imaginar que você ouvisse 400 vezes num único dia? Mesmo que eu não mereça, é um campo de luz a ser aplaudido, respeitado e melhor botar a cabeça no chão e agradecer por essa oportunidade. Eu boto a cabeça no chão. Eu ponho a cabeça no chão. Humildade acima de qualquer coisa. Mas há uma coisa que faz uma curva com a humildade. Você me pergunta, eu tenho que falar, não é verdade? E parece que eu estou falando na primeira pessoa. Então eu posso correr o risco de ser julgado, vilipendiado, pendurado em praça pública, porque eu vou falar como? Eu tenho que falar na primeira pessoa, de mim que você está perguntando, eu tenho que falar do que eu convivi, do que eu sei. Mas para esses casos todos que pode acontecer aqui nesse programa e todos os outros que eu já estive, eu vou dar um antídoto para vocês e para todo o público, que o antídoto é dado por minha mãe, que já desencarnou, que é um espírito danado. Era um grande espírito. É um grande espírito. Ela dizia para mim assim, quando tinha esses assuntos que nós estamos falando, ela dizia, meu filho, os bons, naturalmente bons, sempre dirão de você o melhor. Mesmo que você não tenha as qualidades, eles sempre vão dizer você o melhor. Os outros ou os ignorantes vão sempre baixar ripa em você, mesmo que você não mereça o julgamento, mesmo que você não tenha feito nada de errado, mesmo que você não tenha que passar por aquilo. Essa é a natureza deles. A sua é seguir em frente. Faça isso. E você não vai ter problema nenhum com crítica, porque criticado, eu como ator, vou ser o tempo todo. Mas tem gente que é cruel, né, gente? Tem gente que é muito cruel. Então, vamos por aí que deu certo.
É simples assim. Gostei muito disso. Os bons sempre vão falar bem de você. Os bons, ela dizia, meu filho, os bons sempre dirão de você o melhor. Mesmo que você não tenha essas qualidades que mereçam isso. Os ignorantes ou os invejosos vão abaixar a ripa em você, mesmo que você também não mereça passar por aquilo. Essa é a natureza deles. A sua é seguir em frente. E às vezes ela acrescentava, nem se acha tão ruim quanto ele está te julgando e nem tão magnífico quanto isso aí. E pego isso e vou em frente. Então, eu não me incomodo, por exemplo. Assim, eu assisto às vezes um tiroteio entre alguém me defendendo em algum lugar na mídia e o outro atacando, eu fico assistindo o tiroteio e pensando, que coisa besta, por que essas pessoas estão fazendo isso? E eu nunca entro no meio, eu não entro nesse tipo de coisa, entendeu? Não vale a pena. Eu acho assim, sabe aquela frase antiga dos nossos avós, quem com porco se junta, farelo come? Sabe aquela frase do nosso professor, ou do nosso mestre, que diz assim, cuidado que para responder ele à altura, você vai ter que se abaixar até ele. Aí a situação pode ficar ruim para você. Dá para entender isso? Às vezes, para você responder a alguém, só se abaixando até ela. Porque o nível é tão baixo do que a pessoa está fazendo, você vai ter que ir até lá. Vale a pena? Melhor ser feliz do que ter razão. Não é verdade? Melhor ser feliz do que ter razão. Fala o que você quiser. Eu continuo a reta. Aliás, uma coisa que o Chico me ensinou. Seu foco está lá na frente. Cumprimenta, agradece, segue o foco. Cumprimenta, agradece, mas segue o foco. Não perde o foco. É verdade. Porque até o final da vida de vocês e minha, muita gente vai dizer que trabalho bonito que vocês fazem aqui. Muitos vão dizer assim, que absurdo o trabalho que vocês fazem. Mas observe um fator que é de suma importância. Você já reparou um cara embaixo da árvore, na sombra, e todos os operários carregando tijolos para levantar uma casa para um necessitado, e o cara embaixo da sombra diz assim, mais para a direita, mais para a esquerda, por que você não faz uma varanda? Por que ele não vai carregar tijolo? Normalmente quem dá opinião, quem julga, não carrega o tijolo embaixo do sol quente para construir algo ou uma casa que vai abrigar alguém. Então é preciso o seguinte, não tem o que falar, faz silêncio. Se você não tem o que escrever, não usa a sua mão, porque tudo se volta contra você. Foi você quem disse, em voz alta, foi você que pensou, em alto tom, foi você que escreveu aquela bobagem naquele local. Tudo se volta, porque é no seu CPF, o proprietário daquilo ali é você. Quem é proprietário daquela ideia? Quem foi que escreveu aquela blasfêmia contra aquela pessoa e não pensou o que poderia causar contra aquela pessoa? Foi você, é no seu CPF. E nesse CPF, companheiro, não há erros. Não há, né? Eu sempre digo para as pessoas, querido, aqui, conhece alguém com a minha digital? Não tem, só tem eu. Quando você faz, é na sua digital que fica o registro. Não reclame na hora de pagar. O que foi que eu fiz para estar passando por isso? Procura que você vai achar nessa encarnação ou noutras encarnações. Você vai encontrar. Agora, cuidado com o que você fala, porque você é proprietário daquilo ali. Então, aquilo tudo, aquela energia criada vai se voltar para você. Você é dono dela, não é minha. Em mim bate e volta. Tá respondido? Aquele assim... É que vocês estão falando para mim, vocês olham para mim, mas eu tenho muito conhecimento, profundo conhecimento dos assuntos e acho que isso tem que ser pedido para ajudar o outro. A mim não interessa fazer, por exemplo, assim, há uma ordem na bilheteria do teatro que se uma pessoa chegar na bilheteria do teatro, perguntar o preço e dizer, ai que pena, eu pensei que era 20, vai lá fora e conversa com a pessoa. Eu só quero fazer algo que qualquer pessoa possa assistir. Se ela não pode, eu não quero fazer. Tanto que os ingressos que eu faço são muito acessíveis. Entendeu? Eu quero que todo mundo possa ver aquilo ali. Estou tentando, inclusive, uma jogada agora para fazer uma rede de teatros em que qualquer pessoa possa ir lá assistir. Porque eu quero que todo mundo veja a história do Chico Xavier como está no palco. E está um sucesso avassalador. Que Deus ilumine esse público que não soltou a minha mão. Você entendeu? Mas eu aprendi uma coisa ao longo da vida, jamais subi do degrau 20 para o 21, sem me voltar para os 20 anteriores e saudar cada um deles. Porque foram eles que me levaram para o 22º, 23º. A cada nova tarefa, eu me viro para todos os outros e digo da minha gratidão por eles terem me levado até ali, porque sem cada um eu não teria chegado ao 23º.
Então, gratidão, ela cabe em qualquer lugar o tempo todo. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Tudo tem que estar na frente. A espiritualidade tem que estar na frente. Depois vem o resto. E quando você recebe essa ajuda, eu vou justificar o que para alguém depois? Mas alguém que conversou com tanta gente bacana como você conversou, isso não quer dizer que se alguém vier na minha direção, como diz, né? Às vezes você tem que ser firme. Eu sou firme também. Eu não deixo as pessoas invadirem o meu espaço e fazer aquilo que elas acham que pode fazer. Ela acha que pode fazer. Eu sempre digo para a pessoa, cuidado que o seu livre-arbítrio tem invadido o meu espaço. E eu não autorizo você a fazer isso comigo. Como, por exemplo, às vezes uma pessoa distrata você em qualquer ambiente, você sabe disso que acontece. Eu me viro para a pessoa e já disse isso várias vezes. Essa sua forma de agir com quem autoriza você a agir dessa maneira. Eu não autorizo você a se manifestar comigo dessa maneira, porque no meu livre-arbítrio mando eu, na minha identidade, no meu CPF mando eu. Eu não autorizo você vir na minha direção dessa maneira. Você pode continuar sendo como você é, com quem autoriza, eu não autorizo. E isso não precisa ser deselegante, não precisa ser mal educado, não precisa destratar.